Boa tarde a todos. Sou Janieire, doutoranda no programa de pós-graduação em Linguística da Universidade Federal do Ceará, PPG Língua UFC, e faço parte do projeto Linguística Funcional Integra. Esta é a quinta temporada do podcast sobre funcionalismo linguístico, vinculada ao grupo de estudos em funcionalismo, na Universidade Federal do Ceará. Esta temporada contará com entrevistas em português e Libras, a pesquisadores que compõem o grupo de pesquisa Corpus de Libras. A entrevistada de hoje é a professora doutora Angélica Rodrigues, da Universidade Estadual Paulista, Inesp. Também contamos com a participação durante toda a entrevista dos intérpretes Diego e Isabel. Inicialmente, apresento a todos um breve resumo da vida acadêmica profissional da professora Angélica Rodrigues. A professora doutora Angélica Rodrigues, ela possui graduação em Letras pela Universidade Federal de Juiz de Fora, 1998, mestrado em Linguística pela Universidade Estadual de Campinas, 2001, e doutorado em Linguística pela Universidade Estadual de Campinas, 2006, com estágio, doutorado sanduíche, na Australian National University, 2003-2004. Realizou estágio no exterior, pós-doutorado, na Universidade de Amsterdã entre 2017 e 2018. Entre março e julho de 2018, realizou estágio pós-doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente, é professora associada com título de livre docente, obtido em 2022 na Faculdade de Ciências e Letras da Unesp, campus Araraquara, onde atua nos níveis de graduação e pós-graduação. A professora tem experiência na área de letras, língua portuguesa e Libras, com ênfase em linguística, atuando principalmente nos seguintes temas: linguística das línguas de sinais, sociolinguística, variação e mudança linguística, gramaticalização, sintaxe e estudos descritivos das línguas de sinais, Libras. Ela é mãe de um filho nascido em 2010, usufruiu de licença maternidade de 180 dias, instituída pela Lei 11.770, de 9 de setembro de 2008, entre novembro de 2010 e abril de 2011, e atuante na Casa das Mulheres da Ciência. Boa tarde, professora, seja bem-vinda. Olá, boa tarde. Agradeço muito o convite. É um prazer muito grande poder conversar com vocês sobre esse tema de estudos da Libras, da linguística de língua de sinais. Boa tarde, professora. É um nosso prazer. A entrevista de hoje tem o título Processos de Gramaticalização na Libras. Isso. Professora, inicialmente, adentrando este tema, o que é o processo de gramaticalização? Acho que pode passar o slide, por favor. Bom, a gramaticalização é um processo de mudança linguística, né? O estudo da gramaticalização nos permite analisar como novas funções na língua, né, para formas já existentes, né? Então, a gente mostra no estudo da gramaticalização que há uma mudança de categoria. Então, você tem elementos que já existiam na língua, então não há, assim, necessariamente a criação de uma unidade linguística nova, mas é uma unidade linguística que era usada como uma função mais lexical e ela passa a ser usada como uma função mais gramatical na língua, né? Então, você tem, por exemplo, casos de substantivos que podem passar a ser usados como conjunção, por exemplo, conectando orações subordinadas. Então, como substantivo era uma função lexical, né? E como conjunção tem uma função gramatical, né? Então, basicamente, a gramaticalização vai mostrar isso, que a gramática da língua ela vai se renovando com esses processos de mudança. Certo. Então, para a gente entender como que é essa mudança,
A gente pode dividir o léxico, né, o inventário lexical de todas as línguas em duas grandes categorias, que a gente chama de categorias lexicais e categorias gramaticais, né? Aí eu coloquei aqui alguns exemplos para tentar deixar isso bem claro, né? Então, o que seriam categorias lexicais, né? Pertencem a essa categoria todos os elementos linguísticos que têm um significado referencial, por exemplo, né? Então, eu coloquei aqui, no caso da Libras, o sinal de casa, o sinal de árvore, verbos, né? Como falar, como ver, né? Esses são unidades lexicais, né? Em português, a gente tem casa, árvore, as palavras da língua portuguesa, né? No caso das categorias gramaticais, essas unidades linguísticas, elas desempenham uma função gramatical na língua. Então, elas não têm, assim, a noção principal delas não é o significado semântico, como nas categorias lexicais, mas é mais uma funcionalidade, né? Então, no caso da Libras, por exemplo, a gente tem a apontação que marca, né, os pronomes na língua, né? No caso do português, a gente tem o pronome eu, você, ele, né? São pronomes, então são funções gramaticais. E as conjunções também se inscrevem aí, né? Estão dentro dessa categoria gramatical, porque elas têm uma função de conectar orações coordenadas ou subordinadas. Então, aqui eu botei o exemplo, né, da apontação para Libras e o caso da conjunção mas, né, também da Libras. Então, a gente tem, né, os estudos sobre gramaticalização, eles não são tão recentes assim na língua, né, se iniciam aí no início do século XX, com os estudos do Meillet, que vai fazer um trabalho justamente sobre conjunções na língua francesa, né? E o que o Meillet mostra aí nesse trabalho, que é um dos trabalhos iniciais, o Meillet é o que cria esse termo, inclusive, gramaticalização, né? Ele vai dizer que a gramaticalização é um processo através do qual um elemento linguístico, né, que é autônomo, então ele diz, ele não tem uma função determinada, né, ele passa a funcionar como um elemento gramatical, né? Então, as definições clássicas de gramaticalização, elas apontam para essa mudança categorial. É um item lexical que passa a funcionar como um item gramatical. É uma mudança natural nas línguas, né? E que mostram aí a emergência de novos itens que têm função gramatical na língua. Então, pode passar o slide, por favor. Então, se a gente pode assim resumir alguns aspectos, né, assim da gramaticalização que são importantes para o conhecimento, né, de todos, é que a gramaticalização ela pode ser vista como uma ferramenta linguística, né, como um processo de análise linguística para a gente recuperar o percurso diacrônico de algumas formas linguísticas. Então, para a gente recuperar a história de algumas formas linguísticas. Então, saber assim, como que esse elemento ele surgiu na língua, ele passou a funcionar como um elemento gramatical na língua, né? Os estudos de gramaticalização clássicos, eles trabalham com essa abordagem diacrônica no sentido de comparar fatos de língua em sincronias diferentes, né? E aí é um grande ponto que é uma grande questão para o estudo das línguas de sinais, é que a gente não consegue fazer isso nas línguas de sinais porque a gente não tem preservado, vamos dizer assim, vídeos, né, de estágios de língua mais antigos. Então, fica muito difícil a gente fazer esse trabalho diacrônico como se faz, por exemplo, em línguas como português, inglês, francês, que tem uma tradição escrita. Isso não quer dizer que a gramaticalização não possa ser estudada em línguas que não têm registro escrito ou documentado
né, em forma de vídeo, como as línguas de sinais, por exemplo. Porque a gente adota uma perspectiva que é chamada de reconstrução interna, em que a gente compara usos, né, sincronicamente, né? Então, o mesmo item lexical que se gramaticalizou como item, né, gramatical, ele não desaparece da língua. Então, os dois eles ficam coexistindo. Então, quando você tem o mesmo elemento, vamos dizer assim, o mesmo sinal na língua, e ele tem uma função lexical, mas ele também é usado como elemento gramatical, a nossa hipótese é que o elemento lexical ele surgiu primeiro e dele houve uma mudança que ele passou a ser usado como elemento gramatical. O caminho inverso não é atestado em nenhuma língua, então não faz sentido a gente pressupor que isso ocorreria, por exemplo, em línguas que não têm esses registros diacrônicos, né? Então, esse é um aspecto importante, né? Outra coisa que a gente precisa saber sobre gramaticalização é que ela se implementa muito gradualmente, lentamente nas línguas, né? E ela tem esse caráter que a gente chama de unidirecional. Ele vai numa direção apenas, que é de menos gramaticalização para mais gramaticalização. Então, um item ele só aumenta o seu grau de gramaticalização. A gente não tem um item que faça o caminho contrário, que seja gramatical e vire lexical. Na verdade, é sempre o contrário. São as categorias lexicais que alimentam as categorias gramaticais, né? Então, quando a gente fala de gramaticalização, a gente está sempre pensando nessa ideia do contínuo, de uma trajetória, não é? De um movimento que vai muito lentamente, partindo de um polo mais lexical para um outro polo mais gramatical. Então, esse seria o percurso da mudança, né? O roteiro, o trajeto da mudança, que é isso que a gente chama aí de contínuo. Professora, existe alguma diferença entre os processos de gramaticalização em línguas orais e em línguas de sinais? Bom, essa é uma ótima questão, né, para a gente pensar, porque os estudos em gramaticalização, eles se iniciam com línguas orais, né? Então, a gente tem aí uma grande tradição de estudos de gramaticalização em várias línguas orais, que sempre pressupuseram aí essa rota de gramaticalização, que é o item lexical que passa a um item gramatical, né? Essa rota, ela que é descrita aí nas línguas orais, né, amplamente, com vários estudos, ela também ocorre nas línguas de sinais. Então, a gente identifica sinais, por exemplo, que têm uma função lexical e que passam a exercer função gramatical. A gente vai ver alguns exemplos mais para frente. Agora, o estudo das línguas de sinais mostrou uma outra rota de gramaticalização que nunca foi estudada nas línguas orais. A gente não sabe se ela é pertinente, né? Porque a gente sabe que os estudos de língua oral raramente recorrem a recursos de multimodalidade, né? Então a gente não sabe. Eu botei uma interrogação porque até hoje não foi descrito nenhuma essa rota de gramaticalização para as línguas orais, mas para as línguas de sinais a gente sabe que gestos podem levar à emergência de um item lexical e depois um item gramatical. Então, um gesto, né, ele pode se lexicalizar, ele passar a ter uma função lexical dentro da língua de sinais, e depois esse item lexical, que tem origem no gesto, ele também se gramaticalizar. Pode ocorrer também que esse estágio aí da lexicalização não ocorra, e aí a gente passe de um gesto para um item gramatical. Essa rota não é documentada para as línguas orais. Então, o que a gente percebeu, né? Que o estudo da gramaticalização em língua de sinais, ele enriqueceu, né, os estudos de gramaticalização, porque a gente começou a pensar numa nova possibilidade, né, de rota de gramaticalização, que até então não tinha sido estudada, discutida, porque
não dizia respeito às línguas orais. Bom, então aqui, nessas duas imagens eu trago, né, que o primeiro autor que fez essa discussão sobre a gramaticalização de gestos é o Wilcox, né? Nesse texto de 2002 ele propõe, então aí vocês vejam esse contínuo, né, essa trajetória que mostra, né, que elementos gramaticais podem surgir na língua de sinais a partir de uma base gestual. Né? E aqui eu trouxe uma imagem que ele é usada pelo autor, né? Em que ele mostra aí uma correlação entre um gesto que era usado na Roma antiga, né? Que era o gesto de insistência, que é o que aparece na primeira imagem, que é o indicador assim apontando para baixo, e depois ele mostra o sinal de é preciso, né, assim, um modal, né, um modalizador na língua de sinais francesa, né, e também eu acho que esse último exemplo é da ASL, né? Então ele mostra que uma motivação para a gramaticalização desse verbo modal, né, teria uma base gestual. Aí vocês vejam que o Wilcox ele faz um resgate, né, de um gesto, né? Então ele faz um estudo aí a partir de um gesto que tinha sido usado muito tempo antes e recupera aí uma correlação semântica com o sinal que estava sendo usado, né, que é usado nas línguas de sinais modernas, vamos dizer assim, né? Então tem aí um estágio da LSF, né, da língua de sinais francesa, né, 2 estágios, mostrando que esse gesto ele foi evoluindo, ele foi modificando, né, e adquiriu aí uma função gramatical dentro das línguas de sinais. Professora, como o estudo da gramaticalização em línguas de sinais contribuiu para a compreensão do próprio processo e das mudanças nessas línguas? Olha, eu penso que a maior contribuição que o estudo da gramaticalização pode trazer para as línguas de um modo geral, não é? E falando aqui das línguas de sinais, é mostrar que a, desconstruir talvez uma ideia de que a gramática de uma língua ela está pronta, né? E que ela está, vamos dizer assim, finalizada, completa, né? E aí eu trago aqui uma citação do Hopper, né? Em que ele vai dizer que não existe gramática como um produto acabado, né? Que a rigor a gente tem gramaticalização. As línguas o tempo todo estão em processos de mudança, não é? Então, não é porque um sinal ele é usado de determinada forma que um novo uso que as pessoas começam a fazer desse sinal significa que está errado, não é? O nosso objetivo é mostrar o que está acontecendo, por que esse sinal está sendo recrutado para exercer outras funções na língua, né? Então, eu acho que a maior contribuição é justamente mostrar para as pessoas que nenhuma língua tem uma gramática pronta, acabada, né? Porque às vezes essa ideia daquele que a gente chama de gramática, aqui, né, eu estou usando esse termo gramática como sinônimo da própria língua. Porque a gente sabe que tem aquelas gramáticas que são editadas, né, no caso do português, por exemplo, que são ensinadas na escola, né? Aquilo ali é um tipo de gramática, mas não é dessa gramática que a gente está falando aqui. A gramática que a gente está falando aqui é a gramática de uso, né? Que as pessoas de fato fazem, lançam mão para se comunicar, para interagir no seu cotidiano.
Poderia apresentar alguns exemplos de gramaticalização na Libras? Eu trouxe aqui alguns exemplos. Assim, não existem muitos trabalhos sobre gramaticalização em Libras, em línguas de sinais, mas a gente tem trabalhos que mostram que o processo de gramaticalização ele se efetiva nas línguas de sinais. Eu escolhi 2 exemplos aqui de conjunções, né, que representam aquelas 2 rotas de gramaticalização que eu tinha falado inicialmente, né? A primeira rota, quando você tem um item lexical que já existe na língua e ele adquire uma nova função. E aqui eu estou falando do sinal exemplo. Esse sinal, né? Exatamente. Esse sinal, ele tem, se você procurar, por exemplo, nos dicionários de Libras, ele aparece como um substantivo. Do tipo assim, eu vou te mostrar um exemplo, né? Que é esse exemplo, né? Esse sinal aqui que eu tô falando, né? Porque eu sei que tem outros sinais para exemplo. Então, o sinal de exemplo que eu tô falando é esse aqui, né? E na análise de dados do corpus de Libras, né? Nós identificamos que esse mesmo sinal ele estava sendo usado para introduzir orações condicionais, né? Então, o que a gente, né, diante dessa constatação, a gente faz uma hipótese. Bom, se eu tenho um sinal que é usado como elemento lexical e esse mesmo sinal ele aparece em contexto que ele não exerce mais, ele não está sendo usado do mesmo modo como um substantivo, por exemplo, né? Então, a minha hipótese é que houve uma gramaticalização, que esse sinal lexical ele levou a emergência de ele adquiriu, né, uma nova função gramatical dentro da língua. Se a gente compara aqui, o que está na tabela, a gente vê que tem diferença. O sinal é o mesmo, né? É o mesmo sinal. Mas ele, por exemplo, no nível da sentença, ele aparece em posições diferentes. Como substantivo, esse sinal ele aparece em função de argumento, de complemento de algum verbo. Então, numa frase, por exemplo, eu vou te mostrar um exemplo aqui. Bom, o primeiro exemplo que eu vou mostrar é do sinal exemplo, né? Que é um sinal que é usado na língua, na Libras, como um substantivo, né? Que é o seu uso que está, vamos dizer assim, dicionarizado, né? Mas nossa pesquisa com o corpus de Libras, nós encontramos esse mesmo sinal, né? Com a mesma forma, sendo usado em contexto para introduzir orações condicionais, né? Então, diante dessa observação, o que a gente percebeu? Eu tinha uma forma, quer dizer, um sinal, que era usado na língua, que é usado na língua com 2 funções, uma como substantivo e a outra como conjunção condicional. Então, a nossa hipótese é o quê? Que essa função lexical, ela foi ela que motivou, não é, o desenvolvimento da sua função gramatical. Então, naquele percurso que a gente mostrou ali, então seria o exemplo substantivo e depois o exemplo conjunção condicional. Se a gente compara, embora seja a mesma forma, né, o mesmo sinal, quando a gente compara as propriedades dos diferentes usos desse sinal, a gente vê que tem um contraste. Em relação à posição, no nível da sentença, na sua função, no seu uso como substantivo, esse sinal ele aparece como argumento de um verbo, por exemplo, né? E como conjunção, ele aparece sempre no início de uma oração condicional, ele não está ligado a nenhum verbo. Então, é uma diferença na distribuição, né, no nível da sentença. Em relação ao seu valor, né, como seu valor semântico, lexical, associado ao substantivo, então ele tem esse valor aí semântico de exemplificação, né? Mas como conjunção, o seu valor é de condição. Ele não tem mais aquele mesmo significado, né, como substantivo.
E a gente percebeu também que tem uma mudança em relação ao Malfin, né? Então, quando o falante reproduz o sinal exemplo como substantivo, pode acontecer dele fazer o Malfin exemplo, copiando aí do português, né? Mas quando ele usa esse sinal como conjunção condicional, às vezes ele faz o Malfin exemplo, mas às vezes ele faz o Malfin se, ligando a conjunção condicional se, né? Então, tem também, então vocês vejam que quando a gente contrasta as propriedades desse sinal, desse mesmo sinal, mas nas duas funções, elas não são equivalentes. Então, eu vou mostrar agora um exemplo do uso do verbo, do sinal exemplo como lexical. É o primeiro vídeo que a gente vai ver. Então, aqui nesse vídeo, vocês vejam que ela aponta, né? Porque ela fala, nós vamos fazer como naquele exemplo, né? A sua opinião sobre o exemplo, né? Então, é um uso lexical, é um uso como substantivo. Aí a gente pode ver o segundo exemplo, em que ele eu vou traduzir aqui para quem não sabe Libras, né? Então, se puder passar de novo o vídeo, por favor. Então, ele fala, olha, se o ouvinte não sabe sinalizar e o surdo sabe, como que vai acontecer a inclusão? Então, é essa pergunta que ele fala. Então, ele usa o sinal exemplo, vocês vejam que eu traduzi como se, né, do português, porque não dá para traduzir como exemplo, porque o uso aqui é de uma oração condicional, é uma conjunção condicional. Ele está falando na hipótese, ele está falando de coisas hipotéticas, né? Então, esses dois exemplos do sinal exemplo, né, eles mostram que houve aí um processo de gramaticalização na Libras que a gente consegue atestar sincronicamente, porque esses dois usos, eles ocorrem sincronicamente na Libras. Aí a gente pode ver um outro caso, né, que é o caso da gramaticalização da conjunção mas, que é esse mas, com as duas palmas da mão para frente, ou pode ser uma mão também, né? E a gente tem a gente tem esse mas na Libras, né? Outra conjunção mas, né? Mas esse sinal aqui também é usado como mas, como uma conjunção adversativa, né? Na Libras. E aí, a nossa hipótese é de que esse mas ele tenha se originado de um gesto, né? Que é esse gesto de mão para frente, que tem o significado de parar, esperar, né? Que é um gesto que é usado, inclusive, por ouvintes, né? É um gesto conhecido na nossa cultura com esse valor aí de parar, esperar, né? Então, a nossa hipótese é que houve aí, então, uma trajetória, um percurso de mudança em que o gesto ele deu origem a uma nova conjunção na Libras, uma conjunção adversativa, né? E se a gente vai observar, assim, mas vocês podem perguntar, mas por que será que esse gesto se transformou numa conjunção adversativa, né? A oração adversativa, ela se constrói a partir de um contraste, né? Então, você tem na primeira oração, a primeira oração, ela aponta para um pressuposto, né? Que é algo que a gente pode recuperar, né? Uma informação que não está dita na primeira sentença, mas ela está pressuposta. A segunda oração, da oração adversativa, que vem geralmente introduzida pela conjunção adversativa, ela cancela esse pressuposto, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui no português que eu acho que é muito fácil a intérprete traduzir para Libras,
que é, por exemplo, ele estudou muito, mas tirou 0 na prova. Então, quando eu falo assim, ele estudou muito, qual que é o pressuposto? Vai tirar uma nota boa na prova, né? Então, é isso que você está levando o seu interlocutor a pensar. Então, ele vai, tirar uma ótima nota. A informação que vem depois do mas, ela cancela isso, porque na verdade não é isso, é outra coisa. Então, é como se fosse assim, olha, pare o que você está pensando, nós vamos falar uma outra coisa, né? Então, a minha hipótese é que esse valor de parar, esperar, ele coincidiu, ele combinou com o valor da oração adversativa. E por isso que ele entrou na gramática da Libras como uma conjunção adversativa. E nessa mudança, né, do gesto para a conjunção, houve algumas mudanças que eu posso mostrar. Bom, então a gente pode ver um vídeo agora que é um exemplo desse uso aí desse mas. Bom, aqui nesse exemplo, o que eles estão discutindo é se essa pessoa, né, esse moço, se ele acha que a escola deveria ser inclusiva, com professor ouvinte e intérprete. Ele está dizendo o tempo todo que ele prefere que seja um professor surdo ou um professor ouvinte que sinalize. E aí ele fala, intérprete é bom. Quando ele fala isso, ele gera um pressuposto. As pessoas, então quer dizer que ele acha que ok ter intérprete na escola, né? Mas o que ele fala depois do mas, ele fala, não, intérprete é bom, mas... Então, ele cancela parte desse pressuposto, mas é no auditório, quando for uma palestra, né? Então, vocês vejam que ele traz uma modificação nessa segunda oração que é introduzida pelo mas, ela corrige, né, parte da primeira oração. E vocês podem perceber que ele faz um malfim de mas quando ele faz esse sinal de mas. Então, essa é uma propriedade que está associada ao processo de gramaticalização, porque quando a gente faz o gesto, que é parar, esperar, a gente não faz o malfim de mas, por exemplo, né? Então, os nossos dados mostram que toda vez que esse sinal é usado como oração adversativa, como conjunção adversativa, ele é acompanhado pelo malfim, mas, ou pelos lábios apertados, como se fosse o som, assim, mimetizando aí o M, né? Então, o que a gente percebe? Que a gente pode, que eu tentei mostrar aqui para vocês, 2 exemplos de gramaticalização em Libras, correspondente àquelas 2 rotas, né? Uma rota que é o item lexical, que passa gramatical, e o outro que é o gesto, que passa um elemento gramatical. Sim, professora, tudo muito interessante. Uma verdadeira aula. Como o estudo de gramaticalização na Libras pode contribuir para a elaboração de manuais de ensino dessa língua como o L1, por exemplo? Pode passar o slide, por favor? Bom, eu acho que o estudo da gramaticalização, ele pode nos ajudar a discutir com os estudantes o próprio processo de funcionamento da língua, né? E seja ela qual for, né? Porque ela dá elementos para a gente mostrar esses processos de mudança, né? Análise das categorias gramaticais. Né? Então, de um modo geral, a ampliação dos estudos descritivos da língua em uso, ela favorece a elaboração de manuais que sejam mais próximos da realidade linguística
dos estudantes, né? Porque você está lidando com elementos que estão em uso na língua, né? Eu entendo que, ao analisar fenômenos de gramaticalização, é possível também fomentar uma discussão sobre o estatuto categorial de elementos linguísticos, né? Porque, por exemplo, quando a gente vai explicar, por exemplo, nos manuais, o que é uma conjunção, o que é uma preposição, que são elementos gramaticais, né? São elementos que pertencem à categoria gramatical, muitas vezes os exemplos que as pessoas têm são de língua oral, porque a gente não tem tantos estudos nas línguas de sinais sobre essa descrição, né, das categorias, dos elementos. Então, para fazer o estudo de gramaticalização, essa categorização ela é fundamental, né? Então, a gente precisa pensar, porque isso não é uma coisa dada. Então, no caso desses usos que eu mostrei aqui, do exemplo, do mas, a gente precisa discutir, a gente precisa olhar os dados, a gente precisa pensar, olha, será que isso aqui está sendo usado como substantivo, está sendo usado, né, como conjunção? Então, isso favorece uma discussão que pode ser feita com os estudantes, né? Porque, como eu disse, a gramática não está pronta, ela está em processo contínuo, esse processo nunca vai terminar, né? Então, toda essa discussão sobre os elementos que podem preencher, que podem pertencer a uma categoria lexical, uma categoria gramatical, eles são muito produtivos para os estudantes. E eu acho que, finalmente, o estudo da gramaticalização ele nos ajuda nessa discussão também sobre o caráter dinâmico das línguas de sinais, né? De que as línguas de sinais elas não estão prontas, como assim, no sentido de que não vai acontecer nenhuma mudança, que você não vai ter elementos novos na língua, né? Porque a gente, no que se refere ao estudo das línguas orais, a gente tem um longo percurso de discussão sobre essa emergência de novos elementos na língua, que, numa abordagem tradicional, são classificados como errados, né? Não pode usar, porque esse sinal, nessa palavra, ela tem esse significado, ela só pode ser usada assim. E a gente não deve levar esse viés tradicional para o estudo das línguas de sinais, né? Porque ele não é produtivo para a gente entender de fato como que as línguas funcionam. Porque se o falante está, né, se as pessoas estão usando, é mais interessante que a gente discuta o que está acontecendo do que a gente tente classificar como certo e errado. Porque isso a gente não vai chegar em muita lugar, assim, não vai chegar em lugar nenhum, na verdade, porque a gente vai estar estipulando regras que são exteriores aos usuários, né? Quando a gente fala de gramaticalização, a gente está falando de regras que os próprios usuários da língua estão operando, né? Então, eu penso que o estudo de gramaticalização ele pode ser produtivo nesse sentido para uma discussão mais pedagógica sobre funcionamento da língua, sobre mudança linguística, né? E nesse sentido eu acho que é muito proveitoso. Certo, pois obrigada, professora. Foi digamos, uma aula realmente. O tema de gramaticalização, no caso, para mim, eu acho super interessante. Acredito que vai ser bastante interessante também para quem estiver escutando aqui o podcast. Eu acredito que a gente aprendeu um pouco mais sobre essa questão da gramaticalização na língua dos sinais, né? Porque a gente fica muito focado na gramaticalização ou da língua inglesa, da língua espanhola, porque, no caso, eu falo que eu sou da língua espanhola, e, no caso, chama a atenção o que é o diferente, o que se destaca é justamente essa pesquisa na área das línguas dos sinais. Para mim, eu achei super interessante. Foi bastante produtivo aprender com você aqui durante essa tarde. Obrigada, professora, pela disponibilidade e todo o seu tempo durante esta tarde. Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz de participar do podcast. Desejo sucesso aí para vocês, é uma iniciativa muito boa, acho que muito enriquecedora para os estudantes de um modo geral. Muito obrigada.